Todo mundo conhece a Mona Lisa, certo? É, talvez o rosto mais famoso da história da arte. Mas e se a fama gigantesca dela não viesse só do talento do Leonardo da Vinci? E se o verdadeiro motivo fosse um roubo? Um roubo inacreditável, aliás. Pois é, a gente olha para ela hoje e é fácil pensar que ela sempre foi a grande estrela do Museu do Louvre. Mas será mesmo? Será que a Mona Lisa sempre teve esse status de a pintura mais famosa do mundo? E aqui vem a parte mais maluca da história. Até 1911, a resposta era um sonoro não. Ela não era. Um único evento, um só, mudou o destino dessa pintura para sempre. Ok, então vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes de virar esse ícone pop que a gente conhece, qual era a da Mona Lisa? Olha, ela era, claro, uma obra super respeitada do Renascimento. Mas a estrela do show, longe disso. Ela estava lá, pendurada numa parede do Louvre, junto com milhares de outras obras-primas. Os especialistas em arte admiravam, mas, para o grande público, ela era só mais uma. Até que, um dia, tudo mudou. É aqui que a história fica realmente boa. Vamos falar do dia em que a futura pintura mais famosa do mundo simplesmente desapareceu. Anota essa data. 21 de agosto de 1911, uma segunda-feira. E por que isso importa? Porque segunda era o dia de folga do museu, o dia em que ele ficava fechado para o público. Ou seja, o cenário perfeito para um dos crimes mais ousados da história da arte. E o plano? Chega a ser cômico de tão simples. Esquece filme de assalto com laser e alarme. O ladrão basicamente se escondeu lá dentro, esperou todo mundo ir embora, tirou o quadro da parede, botou debaixo do casaco e saiu andando pela porta da frente. Simples assim. E ninguém notou. O mais bizarro é que só foram dar falta dela no dia seguinte. Um pintor, um tal de Louis Berude, chegou todo animado para fazer uma cópia da Mona Lisa e deu de cara com o quê? Uma parede vazia. Foi ele quem deu o alarme. E aí, meus amigos, o caos se instalou. Nos 2 anos seguintes, com a Mona Lisa desaparecida, aconteceu algo extraordinário. A ausência dela se tornou um fenômeno muito maior do que a presença dela jamais tinha sido. A reação foi imediata e gigantesca. O Louvre fechou as portas por uma semana. As fronteiras da França foram seladas. A notícia virou manchete no mundo inteiro. A polícia ficou tão desesperada que chegaram a interrogar um jovem artista chamado Pablo Picasso. Dá para acreditar? De repente, o rosto dela estava em todo lugar. Em jornais, caixas de chocolate, cartões postais. A Mona Lisa virou uma celebridade da noite para o dia. Não pela sua arte, mas pelo seu sequestro. E a prova disso é o seguinte: o espaço vazio na parede do museu virou uma atração turística. As pessoas faziam fila para olhar para uma parede vazia. Foi a ausência dela que a transformou nesse ícone global. Beleza, mas quem foi o gênio do crime por trás de tudo isso? Bom, a verdade é bem mais simples e bem mais estranha do que se imagina. O ladrão era Vincenzo Perugia, um faz-tudo italiano. E a maior ironia da história, ele era um ex-funcionário do Louvre. E sabe qual era o trabalho dele? Instalar o vidro de proteção da própria Mona Lisa. Ele conhecia o museu como a palma da mão. Enquanto o mundo inteiro procurava pela obra de arte mais cobiçada do planeta, onde ela estava? Escondida num baú com fundo falso, debaixo da cama do Perugia, no apartamento dele em Paris, a poucos quilômetros do museu. Mas por que ele fez isso? Perugia se via como um patriota italiano. Ele acreditava piamente que Napoleão tinha roubado a pintura da Itália e que a missão dele era devolvê-la para casa. Só tem um pequeno detalhe: ele estava completamente errado. Na verdade, um rei francês comprou a pintura legalmente do próprio Leonardo da Vinci séculos antes. A história toda só chega ao fim quando Perugia, depois de 2 anos, comete um erro crucial. Um erro que leva à recuperação da pintura e que sela de vez o seu status de lenda. Então, vamos resumir. Em 1911, o roubo. De 1911 a 1913, o mistério, que faz a fama dela explodir. Em 1913, Perugia é finalmente pego ao tentar vender a pintura na Itália. E em 1914, ela tem um retorno triunfal ao Louvre. Não mais como uma pintura, mas como um mito. E o que aconteceu com o Perugia? Na Itália, muitos o trataram como um herói, um patriota que tentou fazer a coisa certa. E a sentença dele foi inacreditavelmente leve. Ele pegou só 7 meses de prisão. 7 meses pelo roubo do século. E assim, a gente chega à conclusão inevitável. Foi o próprio crime que criou a lenda. O ato de roubar a Mona Lisa, de forma totalmente acidental, a imortalizou, transformando-a de uma obra de arte no rosto mais reconhecível da história.
E isso faz a gente pensar quantas outras lendas que a gente toma como certas nasceram, na verdade, de um acidente, de um erro, de um evento totalmente inesperado. E aí, qual outra lenda acidental a gente deveria investigar aqui? Deixem as sugestões nos comentários, vai ser ótimo ler as ideias. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Até a próxima!